Porque ao falarmos sobre os assuntos sobrenaturais e místicos da doutrina católica com pessoas do mundo, nós não somos compreendidos. Interessante, muito boa pergunta. Mística. Nós podíamos um dia, hein, padre? Fazer um uma programa live só sobre mística. Isso seria uma boa Seria ideia. muito interessante, mas teremos que chamar outros aqui, outros padres, Arautos Sem Segredos, todos os outros vir aqui, todos juntos falar sobre mística. Quem que foi que falou, seu Thiago? Foi Marcelo? Marcelo Augusto. Muito boa pergunta, Marcelo. Porque pelo seguinte, dá para compreender perfeitamente sua situação. Porque, por exemplo, um de nós que acredita numa revelação particular, seja de uma Santa Teresa, seja de quem for, de Ana Caterina Emmerich, que tem revelações lindíssimas, que é mística. Hoje em dia, por que as pessoas têm tanta dificuldade para acreditar? Porque é o mundo do imediato. É o mundo do... Por exemplo, a gente aperta no celular, já acontece alguma coisa. Tudo muito sensível, muito visível, muito... E nós fomos perdendo a noção de que o que nos cerca e nós não vemos é mais real e mais numeroso até do que o que nós vemos. Exatamente. Nós estamos em dois aqui, com distância, etc., mas entre nós aqui tem quantos anjos? Está o anjo da guarda dele, está meu anjo, provavelmente está o anjo de todo mundo que está nos assistindo. Que assistem, todas as famílias aqui. O anjo que cuida do nosso sacerdócio, que provavelmente deve haver um anjo para cuidar do sacerdócio, para o padre ser fiel à vocação dele. A quantidade de anjos que tem aqui e a gente não vê. Isso é o mais real. A gente olha para o Santíssimo Sacramento da hóstia, está Jesus Cristo ali. Isso é mais real que essa mesa. A gente tem certeza absoluta que está ali. Mas o mundo foi perdendo a noção do sagrado. Foi ficando materialista. Mas a gente vai recuperar isso. Nossa Senhora vai recuperar essa noção. Ela vai intervir na história. Quem sabe se não vai ser uma grande intervenção mística que todo mundo vê como o milagre do sol. Aí a gente não tem como prever Deus. Por exemplo, é isso. Porque, claro, a premissa para falar sobre graças místicas, revelações, comunicações sobrenaturais, a grande premissa é a fé. Se a pessoa não tem a fé, ela vai ser incompatível, qualquer coisa que eu diga para ela vai ser incompatível, porque ela não tem fé. Tal qual. Quando a gente vai discutir com uma pessoa que não tem fé, nós que temos fé, nós que somos católicos, temos a fé da igreja, nosso ponto de partida é a fé. E todos os nossos argumentos são com base na fé. Claro que essa pessoa não vai aceitar. Por isso que, ao longo da história, nos 2000 anos de igreja, a igreja mostrou como a fé não é incompatível com a razão. Pelo contrário, a fé se explica em muitos pontos pela razão. Naqueles pontos nos quais a razão não consegue atingir, a razão se ajoelha diante da fé e presta o seu devido obséquio. Mas o nosso ponto de partida tem que ser a fé. E é por isso que as pessoas não aceitam, porque elas vivem num mundo que é feito de uma tal forma, com uma tal configuração, que é feito para a pessoa esquecer daquilo que é sobrenatural, para a pessoa esquecer daquilo que é espiritual, para a pessoa esquecer daquilo que é invisível. Então o que vale é ali, é o meu smartphone, que eu pago a conta do banco com aquilo, que eu tiro foto, que eu falo com a minha familiar que está na Austrália, que eu falo com não sei o que eu consulto. E onde é que está Deus? Onde é que está o meu anjo da guarda? O mundo é feito para a gente esquecer que existe algo que é muito mais. Só que o que a gente vê é só 5% da realidade. O que a gente não vê é muitíssimo mais. Agora, Marcelo, um conselho que dava a Monsenhor João, nosso fundador. Como é que a gente vai transmitir para as pessoas? A gente tem que ter uma fé cheia de convicção. Monsenhor João contou uma vez, ele estava numa situação cercado de gente que não tinha fé nenhuma. Pelo contrário, eram ateus militantes. Ele era jovem, ele era jovem, devia ser mais jovem que nós. Sim, estava na faculdade, terminando o seu curso de advocacia, sim, ele era bem jovem. E ele estava ali e as pessoas começaram a dizer: João, a igreja vai ser destruída, você fica aí acreditando na igreja, o mundo vai ser dominado pelo mal, em breve o mal vai dominar o mundo. Como é que você sabe que o bem vai vencer? Monsenhor João olhou para eles, Monsenhor João estava cercado, eram uns 30, 40 pessoas cercando ele sozinho. Ele disse: eu tenho certeza que o bem vai vencer. Aí um disse: de onde vem sua certeza? Aí Monsenhor João disse: porque Nossa Senhora disse em Fátima. Imagine argumento para dar para gente que é ateu. Ele disse: Nossa Senhora disse em Fátima. Um deles parou assim, todos eles se calaram na hora. Foi tal a convicção, um deles parou, olhou para baixo
olhou para Monsenhor João assim e disse: João, eu vejo em você a fé dos primeiros apóstolos. Tal qual. E, Impressionante. nossa, e agora nós estamos, como diz São Luís Grande de Montfort, nós temos a missão de ser os apóstolos dos últimos tempos, Marcelo. É isso mesmo. Nós temos que ter uma fé como a dos primeiros apóstolos. Isso arrasta mesmo. E a grande mentira do mal, e é aqui que está a vitória dele ao longo de tantos séculos, é se mostrar para aqueles que são bons, para aqueles que são filhos da luz, como sendo forte. Só que o mal é fraco. Exatamente. Os maus são inseguros, eles são fracos, eles não podem nada, desde que diante deles se apresente o bem com força, com convicção. Quando se apresenta o bem na sua integridade, o mal recua, o mal não tem coragem de avançar. Porque o Dr. Plínio já dizia que a força dos maus está na fraqueza dos bons. Quando os bons se apresentam com integridade, com fé, com fogo, o mal não tem coragem, o mal foge. Excelente pergunta, Sr. Marcelo. Daria para falar tanta coisa sobre isso também. Quantos exemplos até? Nossa, mãe do céu. Inúmeros. Nós temos muitos exemplos na história. Primeira condição, ser batizada. Segunda condição, ter uso da razão. Não se pode dar extrema-unção em uma criança que não tem uso da razão. Um bebezinho, por exemplo, que está moribundo, não se pode dar extrema-unção. Dá-se o batismo para ele. Aliás, poderia se falar sobre batismo também em outra ocasião. Batismo, uma bênção e Deus vai acompanhá-lo. A unção dos enfermos é para uma pessoa que tem uso da razão. Já atingiu? Foi batizado, exatamente. Já atingiu o uso da razão. E esteja com um risco de vida interno. Não pode ser um risco de vida externo. Por exemplo, vou viajar de avião. Pode receber extrema-unção? Não pode. Não pode. Primeiro que, graças a Deus, hoje em dia quase não é arriscado viajar de avião. Vou pular de paraquedas, posso receber extrema-unção? Não pode. Não pode. Vou fazer qualquer coisa, um mergulho no mar, vai que aparece um tubarão. Não pode. Tem que ser uma doença, portanto. Um risco interno, uma cirurgia perigosa que tenha antes um problema interno. Isso tudo o médico vai saber, definir bem a questão da saúde. Cada caso tem que ser estudado pontualmente, porque não é só, como às vezes se ouve, então, quando tem uma anestesia geral, então quer dizer que eu já posso, vai ser anestesia geral, quer dizer que eu já posso também? Não, tem que ter um risco grave e sério. Uns detalhes aí. Agora, a igreja é muito bondosa. E a partir, é dos 60 anos, padre? Você lembra se é dos 60 ou 65? Acho que é 60 anos, uma vez por ano. A partir dos 60 anos, já há uma licença para tomar uma vez por ano, 2 vezes por ano, ou quando algum mal novo aparece assim. Agora, vamos aproveitar aqui, padre, para deixar uma coisa bem clara. A unção dos enfermos não é o sinal que a pessoa vai morrer. Ah, não, isso é Porque um mito. Criou um mito que nessa se matéria. criou justamente para evitar com que as pessoas sejam beneficiadas. Porque Exatamente. um outro requisito é que a pessoa, aqui também seria um curso inteiro sobre sacramentos, que a pessoa tem que estar na graça de Deus, porque a extrema-unção é um sacramento de vivos. Exatamente. A diferença entre sacramento de vivos e de mortos, ou seja, no sentido espiritual. Sacramento de vivos, a pessoa tem que estar na graça de Deus. Ah, mas o padre disse que ela tem que ter o uso da razão e se ela está em coma, ela tem que ter atingido o uso da razão. E se ela está em coma e não tem como se confessar? Então o padre parte do princípio de que aquela pessoa, pela vida que tem, nossa, minha família é muito católica, a família dela é muito católica, então parte do princípio de que ela está bem disposta e quereria se confessar se tivesse condições. Exatamente. Então, com base nisso, ele vai ministrar esse sacramento. Mas, hoje em dia, o maior dos empecilhos para esse sacramento é justamente esse mito, essa falsidade criada para que as pessoas não se beneficiem de que, nossa, se eu chamar o padre para minha avó que vai morrer, ou para minha mãe que está morrendo, ou para minha irmã, se eu chamar o padre, sinal de que ela vai morrer mesmo. Vai dar azar até, dizem. Nossa, isso é terrível. É terrível. E as pessoas não se dão conta que a família é a primeira responsável para que a pessoa se beneficie daquele sacramento, daquela graça. Por quê? Porque um dos efeitos desse sacramento é restituir a graça de Deus, os méritos, etc. Mas um efeito muito, muito, muito concreto, que está inclusive na Sagrada Escritura, está na Carta de São Tiago, é restituir a saúde para o enfermo desde que seja vontade de Deus. Exatamente. E quantidade de curas que se operam de uma maneira Nossa Senhora. espantosa, miraculosa, inesperada,
quando a pessoa recebe com devoção a unção dos enfermos e doenças e mais doenças que são curados. Nosso fundador, o próprio Monsenhor João, conta das experiências dele mesmo, de doenças que ele teve, casos que eram, por exemplo, uma sarcoidose, que é uma doença gravíssima, pelo menos na época em que ele a contraiu, dificílimo de curar, curou-se de uma maneira espantosa e pessoas escreviam para ele: como é que o senhor fez para se curar? Unção dos enfermos, recebeu o sacramento. Tal qual. E só um detalhe, Dona Maria, para ficar bem claro, digamos que eu tenho um parente que está lá em coma, batizado, doente, eu não sei se ele está em estado de graça, chamo o padre. Nesse caso, a unção dos enfermos vai ter o efeito, chama efeito acidental, mas é um efeito, ela vai restituir inclusive o estado de graça. Exatamente. O padre não precisa dar uma absolvição antes. A própria unção dos enfermos vai restaurar o estado de graça nele e dar, além de tudo, os méritos da unção dos enfermos. É um sacramento maravilhoso, é extraordinário. É uma Então, alegria enorme que os senhores e as senhoras tenham estado aqui. Por enquanto, infelizmente, temos que ser essa distância. Quem sabe um dia a gente faz uma live mesmo, com todo mundo presente na Basílica, perguntas e respostas ao vivo e a cores e sensivelmente. E esperamos vê-los em breve, que Nossa Senhora lhes ajude muitíssimo. Nossa Senhora lhes ajude muitíssimo. Vamos encerrar então com a bênção dos padres aqui. Vamos lá, sim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Que Nossa Senhora lhes ajude. Salve Maria. Salve Maria. Até breve.